Estamos aqui com mais um programa, Um Fato, Duas Visões, um programa da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e da Faculdade de Educação. Meu nome é Márcia, como vocês sabem, como sempre, estamos aqui com a doutora Neide, de Aquino Noves, a minha colega de trabalho. E tudo bom, Neide? Tudo bem. Alô para todos. Alô! Hoje nós temos uma convidada, como sempre, uma convidada especial. Todos os nossos convidados são muito especial. A doutora Amanda, que é da Faculdade de Medicina de Sorocaba, da PUC, e que vai falar hoje sobre cuidados paliativos. Tudo bom, Amanda? Tudo bem. Olá, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Amanda, o que é cuidado paliativo? Que não sei se todo mundo sabe o que é, então a gente podia começar falando um pouco sobre o que é cuidado paliativo, ou cuidados paliativos, né? Sim. Bom, Márcia, o cuidado paliativo ou cuidados paliativos é essencialmente um tipo de cuidado dentro da área da saúde. A gente fala muito de medicina, mas qualquer profissão da saúde tem a ver com cuidado paliativo. E é um tipo de cuidado que é especialmente voltado para as doenças que provocam muito sofrimento. E geralmente são as doenças que ameaçam a vida. A gente costuma ver no dia a dia que o que mais traz sofrimento são essas doenças graves, essas doenças que ameaçam a continuidade da vida da pessoa, porque elas trazem um sofrimento que é físico, mas também é psíquico, é social, pela perda do papel da família ou da perda do papel no trabalho, é espiritual. E o cuidado paliativo é uma abordagem dentro da saúde que está aí para cuidar desse sofrimento. É uma atenção pro paciente além da doença. Engraçado, você está me trazendo uma perspectiva um pouco diferente do que o senso comum pensa, né? A gente pensa assim, entrando em cuidados paliativos, está morrendo. Isso é muito comum. Isso é muito característico dos países em que o cuidado paliativo está começando. Porque o que acontece, né? Na prática mesmo, a situação de maior sofrimento dentro da saúde costuma ser a proximidade da morte, tanto para o paciente quanto para a família. Então, aquela situação em que cuidar do sofrimento é mais urgente, porque se a gente não cuidar agora, a gente não vai ter uma oportunidade para cuidar depois. E por ser mais urgente, é onde o cuidado paliativo começa. Então, é até natural, quando o cuidado paliativo está engatinhando, que seja mais voltado para essa questão do acolhimento ao paciente que está com risco de morte no futuro próximo, mas em tese seria para qualquer paciente que tenha uma doença grave que provoca sofrimento. Em outros países do mundo, até tem pessoas que estão com perspectiva de cura de câncer ou de transplante por conta de alguma falência de órgão e que, ao mesmo tempo, passam no cuidado paliativo porque a doença traz sofrimento para eles. Eu penso que não é só para o paciente. Eu penso que esse cuidado paliativo ele pode ser estendido para a família do paciente. O paciente está doente ali, quase que terminal, mas e a família? Como vocês lidam com a família deste paciente? A família, na verdade, até na definição do cuidado paliativo, que o que eu expliquei no começo aqui da transmissão do programa é uma adaptação da definição da OMS. Mas ela deixa bem claro que é para o paciente e para a sua família, para os seus entes queridos. A gente costuma falar que o ser humano não é uma ilha, né? E é muito comum, e isso eu vejo todos os dias na minha prática, do paciente que ele não se preocupa só consigo, ele se preocupa com o sofrimento da família diante da doença dele, com como a família vai ficar caso ele venha a falecer. Então, traz uma tranquilidade muito grande para o paciente, até esse cuidado que a gente tem com os familiares, o acolhimento com os familiares. E também a gente costuma dizer que nos casos em que o paciente falece, a família é quem fica. E o papel do cuidado paliativo muitas vezes é essencial para tornar esse luto mais tranquilo, um luto menos complicado. Porque esse período ao redor da perda é de muita dúvida, muita culpa, muito arrependimento para as famílias diante dos pacientes. Então, o cuidado paliativo ajuda essas famílias a lidar com isso, a tentar tornar esse momento difícil um pouco menos difícil. A gente acaba um pouco caindo em falar da morte, como a gente fez agora, né? Mas assim, o que é um cuidado paliativo? O que faz? Qual é a diferença do cuidado paliativo do cuidado médico? Certo. De um modo geral.
Na verdade, é até interessante perguntar, porque alguns de nós defendem que não deveria ser algo separado dentro da medicina, né? Porque o cuidado com o ser humano faz parte da formação de todo médico. Mas de uma forma bem técnica, assim, pode-se dizer que a medicina, até pelo avanço da ciência e pelo avanço dos tratamentos, ela é muito mais voltada hoje para o tratamento da doença do que do doente. Então, até o tempo útil, digamos assim, do médico diante do paciente tem muito a ver com a resolução da doença. Agora, o cuidado paliativo na prática, eu, obviamente, tenho que conhecer a doença do paciente, conhecer bem tecnicamente, esse é o primeiro passo. Mas quando eu vou atender um paciente, eu quero saber quem ele é além da doença dele, o impacto real da doença na vida dele. Tem muito a ver com comunicação, com planejamento para a gente, para o paciente, para a família, que é uma das coisas que não é muito natural aqui no Brasil ou em países latinos, que a gente não gosta de falar sobre morte, né? Quando a gente fala especificamente desses casos que o paciente corre risco de morte. Mas as pessoas, às vezes, têm coisas, têm desejos que elas gostariam de ver ser realizados antes de falecerem, ou até pendências até sociais, ou coisas de pensão, ou de bens que eles gostariam de resolver com seus familiares. A gente viabiliza essa comunicação, esse planejamento, e é um atendimento essencialmente multiprofissional, porque o médico em si é incapaz de fazer isso sozinho. Eu até costumo falar, eu até pedi para apresentar como medicina paliativa, porque não dá para eu falar que eu faço cuidado paliativo se eu não tiver uma equipe multi. Eu preciso ter um enfermeiro do meu lado, uma psicóloga, uma assistente social, e o médico paliativista, ele está lá para tratar, obviamente, o paciente em todas as suas dimensões, mas o médico ele tem uma formação mais voltada para o aspecto biológico. Então, o médico paliativista também está lá para fazer uma estimativa técnica do prognóstico do paciente, para tratar os sintomas físicos do paciente, para tratar até intercorrências que o paciente venha a ter, e o restante da equipe a dar esse suporte para a gente enquanto médico. Na verdade, não é nem suporte, porque os papéis são meio que iguais em importância, de atender esse luto antecipatório, às vezes, do paciente, às vezes o psicólogo faz isso, o assistente social conversa sobre essas pendências, até que a gente esquece um pouco, mas até questão de curatela, ou questão de quem que vai cuidar da casa depois, questão de direitos, e toda a equipe está junta nesse sentido para tentar amenizar os muitos sofrimentos que a gente tem diante da possibilidade da morte, da convivência com uma doença grave. Eu vivi há pouco tempo um cuidado paliativo, que minha mãe faleceu, né? E eu achei muito interessante. A minha dúvida é o seguinte: qual é a formação para um médico se tornar paliativo? Porque tem a equipe multidisciplinar, tem o psicólogo, o médico, o geriatra, o enfermeiro. Nossa, era uma equipe imensa que cuidava, né? E o médico paliativo? Qual é a formação Ativista. Ativista. Isso. Bom, eu tenho a faculdade de medicina completa. O que existe atualmente, assim, de coisa meio burocrática? A medicina paliativa não é bem reconhecida como uma especialidade hoje, uma especialidade separada. Ela é como se fosse uma subespecialidade de várias outras especialidades da medicina. Então, por conta disso, os programas de residência, a residência é a especialização que o médico pode fazer depois dele se formar, eles podem exigir o que eles quiserem do médico que eles aceitam no programa. Então, tem residência de cuidado paliativo que aceita pediatra, e tem residência que não aceita. Tem residência de cuidado paliativo que aceita quem fez faculdade de cirurgia, e tem residência que não aceita. Eu, particularmente, que eu fiz a graduação na PUC, depois eu fiz clínica médica, daí, em seguida, eu fiz a residência de cuidado paliativo, e a minha equipe de residentes, os colegas que se formaram junto comigo, tinha médico de família, tinha neurologista, tinha geriatra. Então, o pré-requisito, assim, ainda não existe, não é muito firmado, mas o cuidado paliativo está caminhando para virar uma especialidade, daí com sociedade própria, e daí vai ser um pouco mais certo como que vai ser a formação, mas atualmente é meio que o local que fornece a especialização decide que tipo de médico que eles aceitam para fazer a especialização. No meu caso, então, foi um dos mais. Eu fiquei aqui pensando, eu vou fazendo um monte de perguntas na minha cabeça, depois aí você começa a falar e eu vou fazendo outras, né? Então, a primeira delas, eu vou fazer as duas, depois você escolhe como você responder, né? A primeira delas, ela fala sobre essa sensação de que, assim, entrou o médico paliativista, não vai mais tratar.
Sim. E você falou várias vezes a palavra tratamento. Sim. Então, eu fiquei pensando sobre isso, Sim. né? E a segunda delas diz respeito ao que você estava falando também agora, que era sobre os cursos ou as residências em medicina paliativa, que, como você deve ter uma experiência muito maior que a nossa, assim, o que leva o médico a buscar os cuidados paliativos? Porque a gente tem, eu já tive algumas conversas a esse respeito, já senti um pouco isso, essa sensação de que vai tratar a qualquer custo, enfia mais um caninho e toca pau, Isso. né? Isso. E que o médico não tem um limite, ele não consegue chegar assim, agora eu vou parar. Sim, Então, com certeza. como é que se junta tudo isso? Tratamento, escolha? Sim. Em relação à sua primeira pergunta, Márcia, tem realmente muito essa questão de achar que o cuidado paliativo é não fazer nada. É porque os conceitos se confundem muito. O que acontece é que como a gente fala em cuidado paliativo muito tarde, então, por exemplo, nos últimos dias de vida da pessoa, a gente chama o médico paliativista, geralmente é um momento que realmente tratamento nenhum vai fazer sentido, porque a pessoa vai morrer em alguns dias com ou sem ou apesar do médico. Existe isso. Existe um momento da nossa vida que a gente não responde a tratamento nenhum. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu tenho um pouco a sensação que é essa coisa de se defender do médico. Chama o paliativista que nós vamos defender dele para ele não ficar estendendo isso. Sim, exatamente, exatamente. Mas não necessariamente precisa ser assim, é só porque realmente a gente chama o cuidado paliativo muito tarde. Mas é muito difícil, e eu posso até falar por mim, como eu trabalho num hospital que já está um pouco mais familiarizado com o meu modo de trabalho, eles me chamam um pouco mais cedo, dificilmente eu indico parar com todos os tratamentos ou sou contra todos os tipos de tratamento. Geralmente o que a gente faz é tentar ajustar o tratamento ao que é possível. Então, às vezes, a pessoa vai sobreviver ao tratamento de uma infecção, por exemplo, porque ela ainda tem uma reserva, um combustível, que eu costumo explicar para os pacientes para isso. Às vezes ele está muito fraco, às vezes é um câncer avançado, uma demência avançada, mas pelo nosso julgamento clínico a gente consegue ver que vai ter uma resposta, e às vezes uma resposta boa a um tratamento clínico. Agora, outros 500, às vezes, é ligar em aparelhos, levar para UTI, colocar num ventilador mecânico, nesse tipo de situação. Então, o que a gente faz, na verdade, o que a gente costuma dizer não é que a gente tira tratamentos, a gente adequa tratamentos, a gente ajusta tratamentos a metas possíveis. Porque não adianta a gente fazer tratamentos que não vão ter efeitos, não vão ter efeitos de fato, não vão ter ganhos de fato. E ainda fosse só essa questão, mas a gente sabe que tem muitos tratamentos na medicina que causam dano. Então, um papel do paliativista importante é esse. Vale a pena o risco que a gente vai correr para esse determinado tratamento? Então, por exemplo, tem alguns antibióticos muito fortes no hospital que dão reações alérgicas fortes, que deixam a pessoa inchada, que dão reação no rim, que dão reação no pulmão. Será que a chance de melhora é tão grande que vale a pena a gente correr esse risco e às vezes fazer o paciente sofrer mais? Então, o cuidado paliativo é sobre adequar tratamento. É que quando a gente chama muito nas últimas horas, nos últimos dias de vida da pessoa, realmente a quantidade de tratamentos que vão fazer sentido é muito pequena. Mas não necessariamente a gente só tira ou só limita aquilo que a gente percebe depois de estudar o caso com cuidado, e eu leio o prontuário inteiro do paciente, converso com a equipe inteira, e a gente chega numa conclusão se um tratamento é fútil ou não. E a palavra paliativo, né? Sim. Paliativo. Então, assim, é um cuidado paliativo. Eu ficava intrigada com essa palavra. Sim. Porque a ideia é mais um médico na equipe. Né? A equipe já tem uma equipe médica, isso. Já tem um enfermeiro. Ele falou, entrou mais um médico. Mais um médico entrou. E aí eu queria saber por que a palavra paliativo, na sua opinião? Paliativo vem de pallium. Pallium quer dizer manto. E é um manto essencialmente que era usado nas cruzadas, era um manto de proteção dos cavaleiros. Então a ideia do cuidado paliativo é isso, é um cuidado que proteja o paciente do sofrimento. Esse que é o sentido literal da palavra paliativo. A gente está lá para tentar proteger o paciente de danos, às vezes que até a própria medicina pode causar para ele,
que o nosso próprio orgulho, ou às vezes aquela ideia que a gente tem muito do médico herói, do médico salvador, que é capaz de trazer muitos danos para um paciente quando a gente não consegue ver o limite da intervenção humana, porque no final das contas a gente é ser humano. A gente tem um limite do quanto a gente consegue evitar um determinado desfecho, e às vezes no nosso orgulho, né, de pensar, nossa, mas como que a ciência não consegue prevenir isso, não consegue tratar isso, a gente acaba causando mais dano para o paciente do que ganho de verdade. Então, o paliativo vem desse manto protetor. É isso que quer dizer paliativo. Eu achei a medicina um avanço maravilhoso, essa situação da medicina paliativa. Maravilhoso. Até porque, antes de começar a entrada do médico, pelo menos na minha experiência, na medicina paliativa, a gente foi chamada por esse médico, antes dele conhecer, antes dele ver, cuidar do paciente, para explicar para a família o que era, como fazer, quais as dúvidas. Então, eu acho que é um avanço da medicina, é um profissional que tem que entrar, de qualquer forma, nessa equipe multidisciplinar, Celeste. Eu sou defensora desse ramo da medicina. Eu acho que a medicina está caminhando muito bem, porque agora ela está juntando o apoio ao paciente, apoio à família, articulação da equipe. A única pergunta ou dúvida para você é porque são muitas pessoas. Como vocês fazem para articular tanto conhecimento ali? Como é feito esse trabalho de articulação? Porque é muita gente cuidando do paciente, pelo menos assim, na minha experiência foi. Essencialmente, é complicado. Quanto mais gente na equipe, é mais difícil de articular. Mas eu converso com equipes o dia inteiro. Então, a gente até tem, no hospital que eu trabalho, a gente tem uma rotina de quarta-feira, senta eu, a psicóloga, assistente social, fisioterapeuta, todo mundo para conversar sobre o mesmo paciente, para a gente alinhar os assuntos. E quando eu vou atender, por exemplo, um paciente novo, eu sempre converso com todo mundo que está cuidando do paciente. Então, muitas vezes eu entro num caso que já está o médico da UTI, o nefrologista e o cardiologista. Eu converso com cada um deles. E às vezes é uma peregrinação lá no hospital, mas faz parte, porque a coerência de discurso é muito importante. E a coerência de visão também. Porque, se a gente for parar para pensar, né, se tiver 4 médicos no caso e cada um pensar de uma forma diferente, imagina como vai ser sofrido para essa família, né? Cada hora um médico fala uma coisa. Eu diria que nem imagino. Eu nem imagino, eu conheço. Né? Eu queria te voltar àquela pergunta assim, qual é que médico, né? O que leva os médicos, ou que tem levado os médicos a procurarem o ensino da medicina paliativa? É interessante, Márcia, porque como é uma especialidade que ainda é pouco escolhida, isso foi algo que eu perguntei para os meus colegas quando a gente entrou na especialidade. Como é que você veio parar aqui? E para ver como é que as histórias batiam com a minha ou não, ou como elas diferiam da minha. Uma coisa o que aconteceu para mim veio de uma insatisfação com a medicina, na verdade, porque eu observava, eu percebia que eu tratava muito mais o doente do que a pessoa e que às vezes isso não fazia grande diferença no sofrimento do paciente, que isso não ajudava a família efetivamente, não ajudava o paciente efetivamente. Eu sentia que eu podia fazer mais do que eu estava fazendo, digamos assim, porque quando eu fiz a minha primeira especialidade, eu trabalhei num hospital de pacientes muito, muito graves. Então, era muito comum que esses pacientes falecessem, e eu fui ensinada pela medicina a encarar isso como um fracasso da minha parte, ou do serviço, que os pacientes vinham a falecer. Só que, ao mesmo tempo, tinha uma parte de mim que era consciente de como isso era esquisito, porque a morte é a única coisa que é inevitável na vida. Então, por que eu tenho que presumir que eu tenho esse poder sobre-humano de evitar a morte em todos os casos? E se eu não puder evitar a morte, então o que eu posso fazer? E foi assim que eu descobri o cuidado paliativo. Foi nesse contexto de meio que descrença da minha área, de achar que eu não estava fazendo a medicina que eu gostaria, porque eu gostava de trabalhar com pacientes graves, mas ao mesmo tempo eu não me atentava para o sofrimento deles fora dessa dimensão do corpo, dessa dimensão biológica. Então, quando eu descobri o cuidado paliativo, eu falei assim, nossa, esse é o tipo de medicina que eu gostaria de fazer. É isso que faz sentido para mim. E essa é a história mais comum que eu encontro entre os meus colegas, que fazem cuidado paliativo também. Teve esse período de descrença com a medicina, de pensar de como as coisas poderiam ser diferentes, e daí descobriu o cuidado paliativo.
E tem uma outra pessoa ou um outro colega meu, que já sabia que queria fazer cuidado paliativo desde a faculdade, por conta de alguma experiência na família de algum paciente que tenha passado por isso. E eu também tenho uma experiência na minha família também. Minha avó faleceu, ela era uma paciente que estava em cuidados paliativos quando ela faleceu, isso foi determinante. Então, como isso ainda não está tão inserido nas faculdades de medicina, então, assim, tem muitas faculdades de medicina no Brasil que não tem nenhuma hora de carga horária de cuidado paliativo, não tem nenhuma aula. Na PUC, hoje em dia, a gente tem, porque eu entrei na PUC ano passado, então eles têm um período comigo no estágio de geriatria, então acaba que é muito do indivíduo, né, de experiências da vida dele, não tanto de coisas que ele teve contato na faculdade, mas coisas da vida pessoal e, às vezes, de experiências depois de formado. Mas eu acredito que agora que vai ser inserido na graduação, está sendo cada vez mais inserido, e isso é uma coisa que começou agora na PUC, também começou agora na USP, que é considerado uma grande referência, né, mas também só começou agora. Agora eu acho que as pessoas vão ser formadas, vão se formar cada vez mais, às vezes vão conhecer já na graduação e já vão tentar ir, mas nesse momento é muito mais uma coisa de experiência individual, escolher fazer cuidado paliativo. Os hospitais, eles fazem a opção, ter ou não, ou vai virar obrigatório ter essa especialidade nos hospitais? Eu acredito que, eventualmente, mas daí isso pode ser em décadas, vai ser obrigatório ter paliativista em todos os hospitais, pelo menos todos os hospitais que tenham UTI, ou que lidem com pacientes graves, terciários, como é o caso do Hospital da PUC, deveria ter, acho que até um para cada um dos 3 hospitais, né, que a PUC trabalha dentro de Sorocaba. Eu acho que está caminhando para isso, porque é algo que faz diferença, e isso tem estudos no exterior que mostram que reduz tempo de internação, melhora a satisfação com o cuidado. Então, até do ponto de vista não só humano, mas até administrativo, é algo que, eventualmente, a gente vai perceber que faz cada vez mais sentido. Mas eu acho que é uma coisa que vai ser a passos lentos, até porque não tem tanta especialidade, acho que tem menos de 20 residências de cuidado paliativo no país. Se fosse comparar, por exemplo, com clínica ou cardiologia, é muito pouco. Então, a gente tem pouquíssimas pessoas novas entrando no mercado, mas é algo que acho que está crescendo. A maior parte dos programas que existem hoje tem menos de 5 anos, então, assim, está crescendo demais. E eu acho que, eventualmente, vai ser obrigatório em todo serviço com um paciente grave. Tem um ponto que eu acho importante na medicina paliativa, que é o seguinte: eu já trabalhei em hospital, né, dentro da área de educação. Óbvio, a minha área. E o médico falava para mim, eu sou ótimo médico na medida em que eu me aprofundo mais na doença. Eu preciso entender a doença. E eu brincava com ele, eu sou mais educadora na medida em que eu lido com a saúde mental, etc. Nesse momento, entre a medicina, quer dizer, o médico querendo aprofundar a doença, e você dialogando sobre a doença, mais a pessoa doente, que é a pessoa humana que está ali, né, fragilizada. Como você vê essa articulação entre a pessoa, a doença, a instituição, o hospital? Você tem alguma noção de como juntar isso aí, Celeste? Na realidade, é uma coisa que não deveria ser ou uma ou outra. Eu acho que um dos problemas da medicina é que realmente a gente está descobrindo cada vez mais coisas, a ciência está avançando cada vez mais, então se um especialista quiser se manter atualizado, ele vai precisar estudar muito, é muito artigo, é muita coisa. Só que a gente precisa adicionar o componente humano. Então, assim, eu estudo muito clínica, eu estudo muito oncologia, eu estudo muito nefrologia, porque eu preciso entender tecnicamente a doença do meu paciente para eu saber em que momento que ele está. Então, não é uma coisa que, por exemplo, eu me afastei da medicina. É algo que até aumentou a minha responsabilidade em relação ao conhecimento técnico na medicina. Só que a gente tem que lembrar sempre que a gente está tratando de pessoas. Então, o tratamento que a gente oferece precisa fazer sentido para uma determinada pessoa. E para a gente saber disso, a gente precisa conhecer efetivamente quem é o nosso paciente. Então, eu acho que as duas coisas são problemáticas. Então, tanto o médico que é só técnico, quanto o médico que é só humano, digamos assim, porque o médico tem que ter um conhecimento da doença para conseguir trabalhar da melhor forma possível. O que a gente precisa fazer é naturalizar isso, eu acho que até inserir cada vez mais na graduação e nas especializações, que tem pouquíssima carga teórica, se existe, em relação a esse contato humano com o paciente. Só que a gente só consegue até tratar efetivamente o paciente se a gente for humano.
Porque o cara pode ser muito técnico, se o paciente não confiar nele, se ele não saber explicar para o paciente o que está acontecendo, se ele não souber explicar a receita, a importância daquela medicação, o paciente não vai tomar. Então, às vezes, um cara que é super estudioso, super atualizado, não consegue ter a mesma aderência terapêutica, ou o mesmo grau de resultado, que às vezes alguém que estuda um pouco menos, mas que tem um pouco mais essa facilidade de relação, essa facilidade de comunicação, é um pouco mais capacitado para isso. Então, eu acho que é essencial para a evolução da medicina que as duas coisas caminhem juntas. A gente vai precisar saber ponderar isso na evolução dessa profissão da saúde, o humano e o técnico. Eu tenho uma curiosidade também pensar, existe alguma inter-relação entre a discussão de eutanásia, final de vida assistido e paliativistas? É uma pergunta boa, e é algo que o que acontece? Não está necessariamente vinculado ao cuidado paliativo. Então, o cuidado paliativo ele é sobre evitar a distanásia. Distanásia é a morte prolongada por aparelhos, essencialmente. É quando a gente aumenta o tempo de sofrimento do paciente por meio de tratamentos médicos. Então, isso é essencialmente o grande inimigo do cuidado paliativo. Essa é a única coisa que todo paliativista tem que batalhar contra, é a distanásia, é essa morte prolongada, é o sofrimento prolongado. Agora, a eutanásia e o suicídio assistido são antecipações da morte diante de situações de sofrimento. Cada médico paliativista tem uma opinião em relação a isso. Então, não é uma coisa que é obrigatório que todos os paliativistas concordem. Alguns acham que faz sentido, outros que não. Eu, particularmente, consigo entender o racional por trás de pessoas que vão procurar isso, de países que têm isso, mas eu acho que está muito cedo no Brasil para a gente ter esse tipo de conversa. Mas é algo porque precisaria ter muito... Porque o que acontece, né? A pessoa pede eutanásia ou vai atrás de suicídio assistido porque está sofrendo. Agora, se a gente não tem uma política pública de cuidado paliativo, todo mundo sofre. Então, assim, precisa primeiro a gente falar em disseminar cuidado paliativo, e uma vez que o cuidado paliativo esteja disseminado, talvez a gente tenha um debate público e uma organização nacional em relação à eutanásia e suicídio assistido. Mas eu acho que tem que seguir essas etapas, porque no exterior é assim. Nos países da Europa que tem legalização de eutanásia, de suicídio assistido, primeiro eles têm uma política pública de cuidado paliativo, e daí, uma vez que o cuidado paliativo não foi suficiente, daí eles falam sobre esse tipo de assunto. Mas é algo que não necessariamente está vinculado, é como se fosse uma discussão à parte, que todo paliativista tem uma opinião sobre, mas não é uma coisa que é consenso entre nós, porque a gente é mesmo inimigo da distanásia, dessa morte prolongada. A gente queria ficar com você aqui muito tempo, mas a gente não consegue. E a gente tem um minutinho para você falar sobre alguma coisa que você queria falar sincreticamente, que a gente não perguntou. Eu queria agradecer a oportunidade de ter conversado aqui com vocês, para falar um pouco sobre a minha área. E eu acho que é algo apaixonante, assim. Eu acho que a medicina, no seu sentido mais puro, é essa medicina que é do estudo, mas também é para a pessoa. E é algo que eu gostaria até que as pessoas começassem a exigir mais dos seus médicos, porque um dos problemas do avanço da ciência é que a gente está meio acostumado a um médico que só está lá para perguntar dos remédios, para perguntar das doenças e para passar boletim. E uma coisa até que me entristece muito é que eu vejo que muitas famílias têm até se seguram para não chorar na minha frente, como se o choro não fosse algo que interessasse para o médico, não fosse problema do médico. Então, eu acho que o cuidado paliativo veio para resgatar essa relação humana entre o médico e o seu paciente, o médico e a família do paciente, porque essencialmente é isso, a gente é seres humanos cuidando de outros seres humanos, e eu acho que a gente só tende a ganhar tentando correr atrás dessa humanidade dentro das nossas relações na área da saúde. Obrigada, Amanda, foi um prazer conhecê-la, um prazer entrevistá-la. Neide, quer falar alguma coisa? Não, também fiquei muito contente. Parabéns, que venham muitos médicos nessa linha, muitos. Nós precisamos disso. Então, muito obrigada. Até o nosso próximo programa. Obrigada.